Olá, irmãos, irmãs, bom dia, graça, paz e feliz Dia das Mães para todas as nossas irmãs que têm o privilégio, a dádiva, né, dada por Deus da maternidade. Que o Senhor continue abençoando a vida de vocês, principalmente com muita sabedoria para edificar esse lar e com satisfação, bem-aventurança, sucesso na manifestação desse presente, desse dom aí, que em nome de Jesus os filhos contribuam, colaborem e lhes deem bastante motivos para que vocês se alegrem no Senhor com a maternidade, em nome de Jesus. Vou pedir para o nosso irmão Beto orar para a gente começar. Você consegue orar, Beto, agora? Consigo sim, consigo sim. Senhor, te agradecemos por essa oportunidade que temos de ler, ouvir e entender a sua palavra, Pai. Guarde agora o nosso coração, a nossa mente em Cristo e nos ajude a ser fiel à sua palavra, ilumine o nosso entendimento. Ó Deus, abra os olhos do nosso entendimento, nos ajude, Senhor, a entender o que o Senhor quer que a gente entenda nesse momento para a eternidade. Dá sabedoria aos professores e nos ajude a ouvir e a entender a sua palavra e, acima de tudo isso, pôr em prática tudo aquilo que aprendemos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos recomeçar, porque hoje a gente, com a bendição do Senhor, vai concluir aí, quem sabe, né? O capítulo 5. Nós começamos na semana passada e preferimos não seguir para não estrangular aí, as riquezas do restante do capítulo. Então hoje a gente vai retomar, e aí a gente retoma a partir do versículo 6. Eu quero ler outra vez para que a gente relembre o texto e possa dar sequência, tá bom? Então, vou ler aqui Apocalipse, capítulo 5. Vou ler do começo, mas a gente vai retomar a partir do versículo 6. Diz assim: Então vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: Quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não havia ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: Não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incensos, que são as orações dos santos. Vamos fazer uma pausa aí, para a gente poder comentar sobre esses versículos, e depois, então, a gente segue a partir do versículo 9, tá? Irmão Nadson, bom dia, meu irmão, paz. Bom dia a todos. Então, no versículo 6, nós temos aí, então, lembrando que o anjo, né, diz para João não chorar, né, porque ninguém conseguia abrir o livro, né, e os selos, e aí João começa a chorar, porque ninguém teria dignidade para isso, né? Então, um dos anciãos consola João, dizendo:
não chore, porque, né, o leão de Judá, né, ele é digno de abrir esses selos e o livro. Bem, então, o que se espera? O que se esperava? Né? João, então, olha para ver o quê? Para ver o leão, né? Mas quando João olha, ele não vê o leão, ele vê o quê? Ele vê um cordeiro, né? Então aí nós vemos misturados, né? Deus trabalhando com dois símbolos: o símbolo do leão e o símbolo do cordeiro, né? Nós temos então lembrado em Apocalipse o cordeiro pascal, né? Que nós podemos ver lá em Êxodo 12, de 1 a 28, né? Vai falar sobre o cordeiro pascal na hora que Israel sai do Egito, né? E em 1 Crônicas, eu vou dar uma lida aqui, em 1 Crônicas, aliás, 1 Coríntios, 1 Coríntios 5, 7, 5, versículo 7, vai dizer assim: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi crucificado por nós, né? Então, Cristo é o Cordeiro Pascal. E é esse Cordeiro que nós temos aí representado em Apocalipse. Aquele Cordeiro que se sacrificou por cada um de nós, né? E por ter se sacrificado, então, ele é digno de abrir o livro e abrir os selos, né? Ele comprou, né, nas palavras do próprio Apocalipse, né, ele comprou cada um de nós, ele comprou cada indivíduo, de cada nação e de cada povo, e os fez pertencentes a Deus, né? Então nós temos aí um cordeiro representado com 7 chifres e 7 olhos, né? Esses 7 chifres e 7 olhos mostram que o Cordeiro de Deus, ele é onipotente. Essa onipotência é representada pelos 7 chifres, lembrando que esse número 7, a perfeição, então a perfeição do poder do Cordeiro, ou Cordeiro todo-poderoso, como Deus todo-poderoso, né? E também os 7 olhos, que é também a onisciência. E aí Apocalipse explica que os 7 olhos representam os 7 espíritos de Deus mandados por toda a terra, que representam o Espírito Santo, né? Então, nós temos aí Jesus Cristo, todo-poderoso, onipotente e onisciente, qualidades que só pertencem a Deus, né? Então, por ser Deus, como o Pai, ele é o único que pode satisfazer totalmente a vontade de Deus, né? Então, ele é o único digno de abrir o livro e de romper cada selo que está nesse livro. Tá bom? Tá ótimo, meu irmão. Tá ótimo. Zento, bom dia, paz, meu irmão. Graça e paz, amados e amadas do Senhor. Que o Senhor continue abençoando a todos, em especial as mamães da nossa igreja, as mamães que servem ao Senhor Jesus. Como nós cantamos,
Ele é o leão e ele é o cordeiro. Jesus é o leão da tribo de Judá. Ele é aquele que tem a soberania, a majestade, a realeza, mas ele é o cordeiro. Como o professor Nadson já destacou, o cordeiro pascal, cordeiro perfeito, aquele que faz o sacrifício perfeito. Isso é maravilhoso, porque se nós temos na figura do cordeiro, servo sofredor, nós temos na figura do leão da tribo de Judá, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o soberano Deus. É lindo isso, porque se nós temos Jesus, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, tudo passa por ele, né? E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, quando nós temos essa imagem de Jesus como leão e Jesus também como cordeiro, percebemos o plano perfeito de Deus, o controle de Deus, a soberania de Deus. É lindo entender que, ao mesmo tempo que ele é servo, ele é rei. Ao mesmo tempo que ele é leão, ele se fez cordeiro, né? Ao mesmo tempo que ele é Deus perfeito, ele se faz homem e sem pecar. E quando nós temos essa figura aí do cordeiro como tendo sido morto, né? Aí nessa visão de João, no capítulo 6, então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 espíritos de Deus enviados por toda a terra. E aqui o cordeiro simboliza o Messias sofredor, o servo de Jeová, que pelo seu sangue remove o pecado do mundo. E eu creio que quem melhor retrata esse quadro é o profeta messiânico, o profeta evangélico Isaías, no capítulo 53 do livro do profeta Isaías. Ali Jesus, o Cordeiro de Deus, o servo sofredor, que derramou o seu sangue para a remissão dos nossos pecados. E à luz aí desse versículo 6, ninguém conhece todo o conteúdo dos propósitos de Deus que ainda são para desenrolar, a não ser o próprio Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pois é ele que vai levar a efeito entre os homens aquilo que Deus destinou após a sua exaltação, porque ele morreu, mas ele ressuscitou. O Cordeiro, que é o leão também, ele derramou seu sangue, morreu, mas ele ressuscitou, vencendo a morte. E nós podemos observar isso em Mateus, capítulo 24, verso 36, e Hebreus, capítulo 1, verso de número 3. É quando nós temos essa ideia, né, esse conceito, Cordeiro como tendo sido morto. Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele traz as marcas de sua morte. Depois de ressuscitado, né, os discípulos puderam ver as marcas, né, de sua morte. Lucas, Evangelho, segundo o médico amado, capítulo 24, verso 40. Evangelho de João, discípulo amado, o mesmo João que escreveu o livro de Apocalipse, tendo aí o privilégio das visões e das revelações da parte de Deus. Evangelho de João, capítulo 20, verso 20 e verso 27. Mesmo em seu estado glorificado, o Senhor Jesus mostrou aí as marcas da sua morte, mostrando que realmente o seu sacrifício havia sido realizado a contento e que realmente ele tinha sofrido no seu corpo aí pelos erros da humanidade. Ele tinha suportado sobre si, levado sobre si as nossas enfermidades, principalmente enfermidades espirituais. E os 7 chifres, como já foi muito bem destacado pelo diácono professor Nadson, são símbolos de poder, onipotência, né? E 7, a ideia de completo, de perfeito. Então, símbolos do poder perfeito de Cristo, do poder perfeito do Senhor Jesus.
Nós temos aí também referências em 1 Reis, capítulo 22, verso 11, mostrando a questão aí dos chifres do poder. Zacarias, profeta, capítulo 1, verso 18 e verso 19. E também, como foi destacado pelo professor Nadson, 7 olhos, a ideia da visão perfeita, porque se o 7 é completo, a ideia da plenitude, a ideia da perfeição, então uma visão perfeita, né? Um discernimento completo, perfeito, pleno. E a ideia de onisciência, também de onipresença. Então, tem todo o conhecimento, está também presente em todos os lugares. Esse cordeiro, que também é o leão da tribo de Judá, é o único digno de abrir aí o rolo, de abrir o livro, né? E nós vamos ver adiante aí como essa passagem é sensacional e a ação do Senhor Jesus, a majestade, o poder, a dignidade do Senhor Jesus em abrir aí esse rolo, esse pergaminho, esse livro que ele vai pegar das mãos do Senhor Deus. O Senhor Deus vai entregar às suas mãos. Excelente, irmãos. Algumas coisas que me chamam a atenção aqui, né, nesses versos, é que, sem sombra de dúvidas, o Cordeiro é o centro das atenções desse versículo, né, ou desses versículos. O texto vai dizer que depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. E aí a descrição subsequente dos chifres dos olhos, mostrando o poder, mostrando a onisciência, mostrando a perfeição, mas também mostrando a capacidade única desse cordeiro que vai e toma o livro das mãos do Senhor. Então, a imagem do cordeiro de pé, estando no centro, cercado pelos outros seres viventes, pelos anciãos, por aqueles que compunham o ambiente celestial, é sem sombra de dúvidas uma intenção clara de João de mostrar assim: o centro, o foco desse texto é a figura do cordeiro, é a imagem daquele que foi retratado no versículo 5 como sendo o leão da tribo de Judá. O que a gente conversou na semana passada nos traz uma ideia de poderio, né, de poderio militar, representando as conquistas militares desde o tempo lá em que a tribo de Judá é chamada, levantada e usada até como referência, até mesmo a linhagem davídica de um grande rei, de um grande conquistador, de vencedor de inúmeras batalhas. Mas agora, o que João recebe, o que ele retrata aqui, é que a vitória que o cordeiro conquista não é representada pelo poderio militar de um leão ou pelo leão da tribo de Judá. A vitória conquistada aqui é representada pela figura do cordeiro. Irmãos, e isso é lindo, porque a gente percebe que, embora de fato Jesus Cristo seja o leão da tribo de Judá e ele tenha todo o poder representado pelos 7 chifres aqui, ele nesse momento, ele obtém a vitória, a capacidade de abrir os 7 selos, algo que ninguém foi capaz de fazer. Ele se torna digno de abrir o livro pelo qual João se encontra chorando, quase que desesperadamente, por não ter visto ninguém capaz de abrir, não como o leão poderoso militarmente, mas como o servo sofredor que Isaías apresenta para nós. Então, se a gente combina essas duas figuras, né, a figura lá do Antigo Testamento, principalmente a partir de Êxodo, capítulos 11 e 12, como o irmão Nadson falou, do Cordeiro Pascal, que Paulo traz de volta escrevendo aos Coríntios, e se a gente também combina essa imagem com o relato de Isaías a respeito do servo sofredor, a gente tem uma completude aqui, falando a respeito de Jesus, mas a gente observa que a vitória, irmãos, e isso é maravilhoso, a vitória do Cordeiro, ela foi conquistada na cruz, quando Jesus se oferece em sacrifício como Cordeiro Pascal.
a vitória do Cordeiro, ele se torna digno de toda a honraria, de todo o poder e da autoridade necessária para abrir os 7 selos, para tomar o livro das mãos daquele que estava assentado sobre o trono, e está, né? Eu estou falando de estava porque nós vimos nos capítulos anteriores, não por causa do seu exército, não por causa do seu poderio militar, embora tenha, mas porque decidiu sofrer, morrer e padecer como o Cordeiro que se entregou para tirar o pecado do mundo. Foi o sangue derramado na cruz do Calvário que tornou Jesus capaz de abrir o livro. Gente, a dignidade de Cristo está no sofrimento que ele enfrentou por amor a mim e a você. Olha, que coisa extraordinária. Que coisa extraordinária, né? Perceber que o sofrimento de Jesus não foi à toa. Nunca foi. Foi por amor e isso o torna digno. Irmãos, vamos trazer isso um pouco mais para perto de nós, né? Os sofrimentos que nós enfrentamos também não são aleatórios. E eles nos apresentam, na verdade, eles nos fazem semelhantes ao nosso Senhor. E eles nos aproximam também da dignidade que está em Cristo, de participar daquilo que o próprio Cordeiro participou. Paulo fala sobre isso com muita graça, né? Quando ele diz que nós precisamos participar dos sofrimentos de Cristo para também participarmos da sua glória, da sua ressurreição. Amados, Jesus é lindo demais, lindo demais. Pastor Luiz, você abriu o microfone, meu irmão? Então, pastor Ednei, é fantástico o estudo da palavra de Deus. E aí, conforme a gente vai estudando, conforme nós vamos falando, o Espírito vai trazendo aí a nossa mente, vai nos iluminando. Quando a gente tem essa figura do leão e a figura do cordeiro, nós lembramos da Kenosis. Nós lembramos de Filipenses capítulo 2. Olha que coisa linda, né? Tem tudo a ver, né? Aquilo que Paulo fala, né, do Senhor Jesus sendo Deus, mas se tornando servo. E a gente vê isso aí, né? O leão e o cordeiro. Lindo demais, lindo demais. Muito, muito legal. Então, amados, percebam ainda mais a importância da cruz do Calvário, né? Percebamos ainda mais a importância, o papel da cruz. Foi nela que o Senhor conquistou a maior e mais emblemática e decisiva vitória. Foi na cruz do Calvário. Olha que coisa extraordinária. No momento apoteótico em que Satanás, com toda certeza, pensou, venci. Na verdade, ele perdeu. Porque quando ele pensou, derrotei o próprio Deus, venci o Filho de Deus, frustrei os planos do Criador, ele, na verdade, estava contribuindo ativamente para a sua definitiva derrota e para a vitória completa do Cordeiro de Deus, que se deu para nos salvar. Ali a vitória foi conquistada, no derramar do sangue, no cravejar dos pregos na cruz do Calvário, a vitória foi conquistada. A vitória não foi conquistada e não será conquistada no Armagedon. A vitória foi conquistada na cruz do Calvário. O Armagedon, a batalha final, é a consumação do que a cruz realizou. Porque ali a vitória foi selada, né? Tetelestai, está consumado. Não foi só a morte que foi consumada, a vitória foi consumada na cruz também. Lindo demais. Podemos seguir? Checkmate, né, Beto? Olha que eu não sou bom de xadrez, não. Se você for... o Beto tá ficando muito culto, irmãos. Até xadrez o rapaz agora tá que tá. Nem eu. Acabou com meus argumentos em teu favor, Beto. Podemos seguir? O restante do versículo vai dizer assim, né? Eu vou ler a partir do versículo 8 para a gente tomar do 9 em diante. Ao recebê-lo, né? Ao receber o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos.
E eles cantavam um cântico novo: Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus. E eles reinarão sobre a terra. Façamos uma outra pausa aqui para comentarmos, né? Se os irmãos quiserem comentar alguma coisa ainda sobre o versículo 8, né, o finalzinho do verso 8, sobre a harpa e as taças de ouro cheias das orações, né, cheias de incenso, fiquem à vontade também, tá bom? Vai lá, Nadson, contigo, meu irmão. Então, a questão da adoração, né? Em Apocalipse mesmo, no finalzinho, mais ou menos, nós vamos ver o próprio João se ajoelhando para adorar o anjo. E o anjo dizendo, não, adora a Deus. Então, o certo é adorar a Deus, o correto é adorar a Deus, e mais ninguém. Né? Então, lá em Mateus, quando Jesus está, acho que é 4:10, se não me engano, quando Jesus está sendo tentado por Satanás, né? Jesus fala assim, vai de Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. E mais, nós vamos ver no próprio Evangelho de Mateus, uma mulher, a mulher cananeia, no capítulo 15, versículo 25, capítulo 5, versículo... É o capítulo 5, não estou encontrando aqui agora, mas é o capítulo 5, 15, aliás. E ela se prostra diante de Jesus e adora. E Jesus aceita essa adoração. Né? No versículo 28, né? No capítulo 28, nós também vamos ver Jesus aceitando a adoração também. Né? Então, assim, conclusão. Jesus nunca negou o fato de ser igual a Deus. Em Apocalipse, então, fica bem claro, né, essa adoração que ele merece. Né, quando todos se ajoelham e se prostram diante dele, né, sendo adorado. Então, ele se mostra digno de adoração, porque é o Cordeiro de Deus. Por ser o Cordeiro de Deus, por ser o leão da tribo de Judá, no sentido de ter todo o poder, né? Como Deus assim o tem. Então, Jesus, contradizendo algumas correntes, né, que querem diminuir a Jesus como se ele fosse menor do que Deus, Apocalipse mostra que Jesus ele é igual a Deus e digno de toda a adoração. E é por isso, então, que Apocalipse vai apontar para Jesus, para o Cordeiro, porque lá no capítulo 5, no capítulo 4, nós vamos ver Deus, o Pai, sendo adorado, reverenciado. Agora nós vamos ver o Cordeiro sendo adorado, sendo reverenciado, né? Com a mesma honra que o Pai tem. Né? E o Pai incentivando isso. Né? E aí, então, nós vamos ver as harpas significando os louvores que são ministrados a Deus, dirigidos ao Cordeiro. Nós vamos ver também o incenso, que são orações dirigidas a Deus, agora dirigidas ao Cordeiro, apontadas para o Cordeiro, que é, então, aí merecedor de toda a honra e de toda a glória, porque ele é digno. Né?
Então, o que acontecia no Antigo Testamento, o incenso representando as orações a Deus, agora nós vemos em Apocalipse, né? O incenso representando orações ao Cordeiro, né? E louvores ao Cordeiro. Tá? Então nós vemos aí a dignidade de Cristo como Salvador, mas também como Criador, né, dos céus e da terra, porque Ele é Deus. E assim Apocalipse nos aponta o Cordeiro digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Bênção, meu irmão. Luizeto? A Néia levantou a mão, ela pode participar, depois eu falo. Pode sim, eu não tinha visto aqui. Obrigado. Néia? Ela disse que foi sem querer, então. Então, vamos lá. Ela pede desculpa, está perdoada, né? A passagem que o Nadson citou, Mateus capítulo 15, do verso 22 ao verso 28, né? Essa experiência da mulher cananeia é simplesmente fantástica, é algo assim maravilhoso, e tem muito a nos ensinar. Voltando só um pouquinho ao versículo 7, veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E aí o poderoso Cordeiro, ele entra em ação. Ele não teme aproximar-se do trono de Deus Pai, porque nenhum outro ser poderia fazer tal coisa, poderia estar ali, né, se aproximando do trono de Deus, porque a não ser aquele que também fosse digno de estar, o Cordeiro, porque também estava no meio do trono, né, e se assenta no trono. É quando nós temos o verso de número 8. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Lindo isso, porque prestaram a mesma adoração ao Cordeiro, a mesma adoração que tinham prestado ao Deus Pai, demonstrando a divindade de Cristo. Olha que coisa linda, né? E aí nós recordamos também ainda em Filipenses 2, quando Paulo vai declarar que todo joelho confessará, todo joelho se dobrará, vai confessar, porque se dobrando vai confessar com o corpo, né? Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. E aí nós temos aí esses 4 seres viventes e os 24 anciãos representando aí as criaturas, os seres viventes, criados pelo Senhor, adorando, reconhecendo aí a divindade do Cordeiro, o leão da tribo de Judá também, a divindade de Jesus. E aí nós observamos essa questão de Jesus, ou Cordeiro, sendo Deus, porque Jesus, em João capítulo 10, verso 30, diz: eu e o Pai somos um. Então, a mesma adoração que o Pai era digno de receber, o Cordeiro, que tira o pecado do mundo, o Senhor Jesus, o Messias, ele também é digno de receber. E também Jesus declarou aos discípulos: quem me vê a mim, vê ao Pai. E aí, quando nós pensamos também, amados, nessa questão do Cordeiro aí de pé, no trono, né, no meio do trono, nós temos a visão de Estevão. Eu acabei de ler essa passagem, Estevão sendo apedrejado, pregando o evangelho, e naquele episódio em que ele está sofrendo por amor a Jesus, aí o pastor Ednei falou que vale a pena sofrer por amor ao evangelho, porque seremos recompensados. E Estevão sendo apedrejado, ele vê o céu aberto e Jesus de pé à direita de Deus. Olha como a palavra do Senhor ela se completa, como a palavra do Senhor ela vai direcionando, porque nós temos essa imagem, essa visão aqui de João,
que Estevão teve essa visão de Jesus de pé, né, ao lado de Deus, né, essa cena linda. E por isso Jesus ele tinha falado: quem me vê a mim, vê ao Pai. E aí nós temos a questão da harpa, como o professor Nadson já destacou, que é um instrumento de louvor e adoração. E aí, Jesus, ele é a raiz de Davi. Qual o instrumento que Davi tocava, meus irmãos? A palavra de Deus é, gente, tem que glorificar o Senhor, né? Ele é a raiz, né, de Davi. E Davi era um adorador ao Senhor, né? E Davi tocava harpa. E aí, nós vamos lembrar, inclusive, que Davi tocava harpa, e aí o espírito maligno que perturbava Saul corria, né? E aí, todas as vezes, se alguém tiver endemoniado, você começa a louvar ao Senhor, aquele que está endemoniado tampa os ouvidos, fica apavorado, porque não suporta. Então, eu sempre falo para os irmãos, gente, coloque louvores. Está passando por lutas, vai orar, coloque louvor, cante louvores ao Senhor. Encha a tua casa de adoração. Tem tanta música linda, tanta música boa, né? Vai até o YouTube, canal da Betel, os cultos, a equipe de cânticos, pastor Redinei cantando, tocando, irmã Juliana, irmã Marceli, irmã Nilce, gente, irmão Isaías, o Nadson que precisa voltar a fazer solo, o Israel também que precisa voltar a fazer solo, tanta coisa boa. Então encha a sua casa de louvor, de adoração ao Senhor. Aí nós temos aí as taças de ouro. Gente, esses simbolismos são fantásticos, né? São pequenas taças, como que Pyrix, né? Ou Pires, né? Eu sou daquele geração 62, então, né? Aquelas taçazinhas pequenas, e muito provavelmente aí são também a alusão às diversas taças que eram empregadas no serviço do templo em Jerusalém, né? E essas taças simbolizam o meio pelo qual nossas orações chegam a Deus e ao Cordeiro. E aí, incenso, tradicionalmente é o símbolo da oração. E aí nós temos o salmista no Salmo 141, no verso 2, falando sobre isso, né? Então, olha como é que vale a pena orar, né? Vale a pena orar ao Senhor, né? As nossas orações subindo como que incenso para o trono de Deus. E aí o verso 9. Posso prosseguir, pastor Redinei, verso 9? Pode sim, meu irmão. Posso. Entoavam novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E aí nós lembramos também das palavras do apóstolo Pedro. Não foi com coisas perecíveis como ouro ou prata que fostes comprados da vossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue do Cordeiro. Coisa linda, né? Novo cântico, um cântico de louvor ao Cordeiro, que pela morte e ressurreição foi apontado cabeça da nova humanidade. Hebreus capítulo 2, verso 9 a verso 11. E nos Salmos, o povo de Deus é conclamado a cantar um cântico novo. Aí nós temos os Salmos 33, verso 3, 98, verso 1, 144, versículo de 98. Também capítulo 144, verso 9, capítulo 149, verso 1. E o quarto capítulo, com a nova criação, que abrange remidos de todas as nações e povos, mesmo aqueles que na época de João não tinham sido evangelizados, né? Só corrigindo aqui os salmos: Salmo 33, 3, Salmo 98, 1, Salmo 144, 9 e Salmo 149, 1. E aí nós temos essa expressão, com teu sangue, né? A morte de Cristo na cruz é a base da redenção, da restauração da criação e da exaltação do Filho vitorioso, Filho de Deus, que também é Deus. Mateus capítulo 28, verso 20. 1 Coríntios capítulo 6, verso 20.
capítulo 7, verso 23. 1 de Pedro 1, 18 a 19 e Apocalipse 14, 3 a 4. E quando nós temos isso, né, comprastes para Deus, né, os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, né, para Deus. Cristo redime os homens para a glória de Deus. E aí nós temos Paulo falando isso em Efésios capítulo 1, do verso 1 ao verso 14. Né? O Cordeiro é louvado, o Senhor Jesus é exaltado pelos 24 anciãos e pelos 4 seres viventes, porque foi morto. E o cântico apresenta os efeitos da sua morte. Ele vence, ele nos garante a vida eterna. Né? Com a sua morte, o Cordeiro resgatou, né, os salvos. Né? A sua morte ela tem um alcance universal. E a sua morte nos transforma radicalmente. Nos transformou radicalmente. Né? E aí o verso de número 10. Né? E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Né? E aí nós temos a ideia do reino. A fé em Jesus nos faz filhos de Deus e participantes da herança de Deus e compartilhamos do reinado de Jesus. Aí recordamos as palavras do apóstolo Paulo, né, que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Sacerdotes, né, o que seria isso? Uma vez que Jesus nos deu acesso direto a Deus e podemos nos apresentar diante do trono divino, ir à presença de Deus sem depender de nenhum ser humano para nos representar diante dele, sendo Jesus o único mediador entre nós e Deus. Temos acesso direto ao trono de Deus. Pelo seu sacrifício, pela sua morte, o véu foi rasgado de cima a baixo. Deus nos dando acesso através de Cristo Jesus, o sumo sacerdote, nosso sumo sacerdote, nos dando acesso direto a Deus. E aí, vencedores reinarão sobre a terra. Aqueles que creem em Jesus são vencedores, pois reinarão, e não é um reino, um reinado político, mas com Jesus, cujo reino é espiritual. E aí, quando nós lemos esses versos, mostra como vale a pena abrir mão do pecado, renunciar a esse mundo e seguir a Jesus. E aí nós lembramos daquilo que o Senhor Jesus diz, né? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si a cada dia, tome a sua cruz e siga-me. E aí, quando ele fala, né? Quem quiser salvar a sua vida vai perder, mas quem perder a sua vida por amor de mim, esse a salvará. É fantástico, gente. Estudando esse texto, como vale a pena ser fiel, servir ao Senhor, ter uma vida de oração, uma vida de adoração. Aliás, o estudo da palavra de Deus, a oração e o louvor, o cântico, a adoração ao Senhor, nos fortalece, nos mantém de pé. É lindo, e nós somos extremamente abençoados pelo Senhor. E eu diria, meu irmão, que quando a gente observa esse texto, além desse estudo da palavra do Senhor e da oração nos fortalecerem, eles não podem andar separados, né, Luizeto? Porque quando a gente tem a figura do Cordeiro surgindo como o vitorioso, a gente percebe que o ambiente em que ele se encontra é um ambiente de adoração, porque a gente tem a figura da harpa, como já foi mencionado por vocês. A harpa, ali com 10 ou 12 cordas, ela era utilizada justamente desde os Salmos, desde o Antigo Testamento. Davi simboliza isso muito bem, o Luizeto colocou, para trazer alegria ao ambiente. As celebrações festivas eram representadas principalmente com a utilização da harpa. E essa celebração, essa festividade, a alegria que a harpa traz, está acompanhada da oração, simbolizada pelas taças de ouro que colhiam ali as orações dos santos. E aí, irmãos,
que tipo de oração e de adoração está sendo entregue aqui a esse cordeiro vencedor, ao servo sofredor? O texto vai mostrar para nós, a partir do versículo 9, que é um novo cântico entregue ao Senhor. E esse novo cântico diz: tu és digno de receber o livro. E aí a gente já observou que ele não só recebeu esse livro que estava na mão direita do Criador, né? Ele toma esse livro, ele pega esse livro das mãos do que estava sentado sobre o trono. Então, o pastor Luizito colocou, né? Jesus se dirige à presença e se aproxima literalmente do trono de Deus, o que lhe traz autoridade, dignidade, né? Mostra essa acessibilidade e coloca Jesus, o irmão Natson colocou isso muito bem, coloca Jesus numa posição de igualdade para com o Deus Criador, para com o Deus Pai. Jesus pega esse livro que estava na mão direita de Deus Pai. Então, toda a criação ali sob o governo, sob a autoridade do Deus da criação, do Deus Yahweh. E Jesus recebe essa autoridade quando pega o livro em suas mãos. Então, Jesus tem a mesma autoridade, o mesmo poder, a mesma divindade do Deus Criador. E ele se torna digno de abrir esse livro por causa do seu sacrifício, como nós já falamos, e recebe um novo cântico em adoração. Ele é adorado por quem ele é, adorado pelo que ele fez, e ele agora passa a ser reverenciado como o Pai foi lá no capítulo 4, do versículo de 8 a 11, agora o Cordeiro recebe a mesma adoração. E aí ele recebe também orações. E quais são essas orações? A oração é uma oração de adoração, como o versículo 9 apresenta para a gente, dizendo assim: tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. E tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. É uma oração de adoração. É também uma oração escatológica, porque nós estamos diante de uma oração que fala sobre algo que Jesus está para realizar, concluir, à medida que esse plano salvífico vai acontecendo, vai caminhando. Então, é uma oração que adora. É uma oração que adora com cânticos. Algumas pessoas até questionaram durante um tempo essa imagem aqui apresentada em Apocalipse 5, dizendo como é que pode tocar uma harpa segurando taça na outra mão, né? Irmãos, Deus é tão lindo que uma imagem foi encontrada num vaso típico da época, contendo justamente o desenho, né, a ilustração de alguém segurando uma harpa e na outra mão segurando uma taça. Então, aparentemente, não era algo tão impossível assim, não, de acontecer, tá bom? E aí a gente tem o Senhor sendo adorado com cânticos, o Senhor sendo adorado com adoração, com oração. E essa oração é uma oração que adora, é uma oração que fala sobre as coisas que estão por vir, ou seja, que adora também com relação àquilo que o Senhor ainda fará. E é uma oração que aparentemente também tem a ver com um pedido por justiça. Se você observar, a gente vai chegar nas próximas aulas nesse capítulo, mas se você observar o capítulo 6, do verso 9 ao verso 11, há um pedido por vindicação, por justiça da parte de Deus para os mártires, para aqueles que foram mortos sofrendo por amor ao Senhor, martirizados por causa do amor a Cristo, por amor ao Evangelho. Então nós temos aqui, muito provavelmente, uma ligação bem forte dessa oração através da harpa e dessa oração representada pelas taças. Uma oração que reverencia a divindade do Cordeiro, do servo sofredor, mas que também aponta para esse Cordeiro dizendo: eu sei que o Senhor é o único capaz de trazer a justiça para todos aqueles que morreram martirizados por amor a ti. Irmãos,
a cena do Senhor abrindo, sendo digno de abrir os selos, e essa abertura acontecendo aqui a partir do capítulo 6, não é só a cena de um momento épico de adoração, cultico de celebração. É também a cena da manifestação da justiça de Deus. A abertura dos selos é um momento de manifestação da justiça, quando o Senhor vai trazer o cumprimento da sua justa justiça. Então nós temos adoração e oração não podem caminhar separados. Qualquer pessoa que se considere um verdadeiro adorador, uma verdadeira adoradora, e canta, mas não ora, toca, mas não ora, né? Se apresenta para os homens, mas não se apresenta ao Senhor em oração e adoração, não é um adorador e não é uma adoradora do Senhor. Adoração não caminha sem oração. E essa oração apresentada em Apocalipse, ela fala das qualidades do Cordeiro, ela está centrada na figura do Cordeiro. A adoração verdadeira centraliza, né? Tem como base, como propósito, como meio e como fim o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, e ela também aponta para aquilo que o Senhor está por fazer. Chama o Senhor como seu justiceiro, como seu vindicador, aquele que vai manifestar a verdadeira e justa justiça. Irmãos, que texto maravilhoso, viu? Que texto lindo. Natson, você quer comentar mais alguma coisa sobre esse texto, meu irmão? Não, é só para chamar a atenção. É justamente por isso que existe essa mistura de símbolos, né? De cordeiro, ou melhor, de leão e cordeiro. Né? É isso tudo que você está falando mesmo. Né? Ao mesmo tempo, Jesus, ele é o salvador dos homens, mas também ele é o que vai trazer a justiça de Deus sobre os homens. Né? O cordeiro, ele é apresentado como o sacrifício para limpar, purificar os pecados pelo seu sangue. Mas o leão, ele ruge, ele ataca, ele despedaça, né? Ele mostra o poder, a força que ele tem, despedaçando seus inimigos. Né? Então, cabe aí, então, esses dois símbolos mesmo que Deus traz, né, para nós. Ele é leão, né, mas ele é cordeiro também. E os dois, né, estão numa mesma pessoa, Jesus Cristo. Muito bom, muito bom. Só quero comentar, e é só pontuar mesmo, quando no processo da adoração e da oração aqui do versículo 9, o texto diz que o Senhor comprou para Deus. Irmãos, olha, o pastor Lizeto já mencionou, inclusive o texto, né, de Pedro, que nos diz que nós não fomos comprados por coisas perecíveis como ouro ou prata, mas pelo precioso sangue de Jesus. E Jesus compra para o Deus Pai. Né? A figura usada aqui era de fácil compreensão para esse povo nessa época, porque era uma figura comercial mesmo. A figura era uma metáfora de um sacrifício e de um comércio. Ou seja, era como se literalmente Jesus estivesse realizando a compra de um produto, de um objeto, de um escravo. Na verdade, a combinação dessas imagens, dessas ilustrações aqui para comprar, é muito próxima do pagamento de um resgate para a compra de um escravo. Então, Jesus está comprando escravos do pecado. Que perfeição, meu Deus! Jesus está comprando escravos do pecado, como Paulo fala tão bem nas suas cartas, e comprando esses escravos para torná-los livres para Deus Pai, a fim de que eles se tornem não mais escravos, mas
adoradores e intercessores. Meu Deus do céu. Irmãos, nós não escolhemos viver em liberdade, nós fomos comprados. Porque o escravo não quer outra coisa senão a liberdade, mas ele não pode manifestar, exercer esse direito, essa escolha. Tudo que ele faz é se submeter àquele que o detém. Então, não fomos nós que escolhemos, foi o Senhor que nos escolheu, e a palavra de Deus deixa isso muito claro. João vai falar sobre isso. Não foste vós que escolhestes a mim, mas eu que vos escolhi e vos nomeei para que vocês vão e deem frutos, e frutos que permaneçam. Então, o processo da libertação na nossa vida não foi iniciativa nossa, não foi decisão nossa. Nós simplesmente fomos comprados daquele que nos detinha. E quando fomos comprados, fomos libertos. Libertos para pertencermos a Deus Pai, servindo ao Senhor, ao Deus Filho, adorando e intercedendo, orando constantemente. Jesus Cristo, que obra linda, que obra perfeita. Obrigado, Senhor, obrigado, obrigado mesmo. Obrigado. Vamos seguir aqui, irmãos, vamos seguir, senão a gente não vai conseguir concluir, não. Versículo 11 em diante. Então, olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Amados, eu não sei o que vocês sentem quando vocês leem essas palavras, mas para mim é de arrepiar imaginar essa cena, ler e perceber a profundidade da adoração desses seres, dos seres celestiais se juntando com todos os demais, os anciãos e tudo mais, e adorando ao Senhor. Imaginar esse momento, imaginar que nós faremos parte desse cenário. É uma questão de tempo até nós estarmos reunidos com eles, também rendendo essa adoração ao Senhor. E eles dizem: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Meu Deus, que cântico lindo. Não há nenhuma música sobre a face da terra que consiga expressar melhor a adoração ao Senhor do que esse cântico aqui que a palavra de Deus nos apresenta. Mas eu vou passar a palavra, porque senão... Rapaz. Vai, meu irmão Natson. Então, toda a criação está adorando, né, aquele que é digno, ao Cordeiro, aquele que é Deus, né? Uma das coisas que a gente percebe aqui é a plenitude dessa dignidade. O número 7 ele é muito repetido, né? E se a gente for colocar aí contar aí por que ele é digno, né? Ao que ele é digno de quê? De poder, de riqueza, de sabedoria, de força, honra, glória e louvor. Ou seja, ele é perfeitamente digno de receber tudo isso, né? Só ele, mais ninguém, nem um homem, nem um anjo, ninguém, apenas o Cordeiro de Deus, né? Que é o Filho de Deus, que é o Criador dos homens, do mundo, de tudo, né? Então, tudo isso é porque ele é Deus, e por ser Deus, e por ser amor, ele fez
algo que é difícil de entender para aqueles que esperam apenas um Deus que expressa poder, mas Deus expressou para os homens um amor além do limite do compreensível do homem, né? Que foi deixar a sua glória, vir até aqui e morrer por esse homem pecador. Então, digno é o Cordeiro de receber tudo isso: poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória, louvor, né? Então, é isso que a criação, e aqui, tudo isso aqui representa a criação toda, louvando a Jesus, né? Por tudo isso que ele é, né? Por ser o nosso Salvador, o Deus de amor, né? Que nos traz a paz e traz de volta à criação aquilo que ela deveria ser. Ô, Nadson, se você quiser mais um número 7, já que temos trabalhado pouco esse número e essa característica aqui em Apocalipse, essa fórmula quádrupla de mostrar o Senhor Jesus comprando, né, as nações, né, de toda tribo, língua, povo e nação, aparece 7 vezes em Apocalipse também. Apocalipse 5, 9, 7, 9, 10, 11, 11, 9, 13, 7, 14, 6, 17, 15. Então, que é a plenitude, né? Que é o pleno, que é o perfeito. Né? Para não deixar dúvida de que será perfeita a compra realizada pelo Senhor sobre a face da terra, né? É justamente por isso que tem que ser, né, Jesus. Porque só Deus é plenamente perfeito, incapaz de errar. Né? A gente pensa, peraí, por que nenhum anjo é digno? Né? Porque, veja bem, a Bíblia fala que Deus, ele viu loucura até nos anjos. E a gente entende bem o que Deus está falando, né? Até nos anjos ele viu loucura. Claro que não em todos os anjos, mas naqueles que caíram. Né? Então, somente Deus mesmo é digno de tudo isso aí que nós estamos lendo, vendo, estudando, né? De toda a honra, de toda a glória, só Ele, mais ninguém. Porque Ele é Deus. Amém. E, irmãos, uma única ressalva, tá? Nós não estamos fazendo apologia à numerologia. Tá bom? Você não precisa sair por aí comprando tudo que tem o número 7. Não vá por esse caminho, pelo amor de Deus. A gente falou no começo do estudo em Apocalipse. Apocalipse tem muito simbolismo, muitas simbologias. Os símbolos são muito utilizados para tentar representar algumas coisas. Então a gente vai observando algumas dessas coisas e a gente vai trazendo para os irmãos possibilidades, tá bom? Mas o número por si só não representa nada, queridos. Observem o texto e percebam que o importante do texto é o Cordeiro. O centro do texto, da adoração, da oração, de todo poder, de todo domínio e tudo mais, é o Senhor Jesus, não é o número. Ok? Luizeto, meu irmão. Não adianta colocar a cara de um leão na porta, não adianta deixar o Salmo 91 empoeirado na sala, não adianta colocar o número 7, se não tiver um coração quebrantado, tiver um coração que serve ao Senhor. Aliás, quem tiver um coração quebrantado, adorando ao Senhor, não vai deixar o Salmo 91 aberto e empoeirado, mas a Bíblia estará sendo estudada. E vai ter a imagem do leão não para proteção, mas para recordação de que Jesus ele é representado pelo leão. E não vai se dobrar diante dessa imagem do leão, mas vai se dobrar em espírito e em verdade diante do leão da tribo de Judá. De vez em quando, Redney e Nadson, eu faço uma pesquisa no YouTube, Aleluia de Handel, e aí eu vejo corais da Alemanha, corais
dos Estados Unidos, da Inglaterra, corais do Brasil cantando Aleluia de Handel, eu fico assim extasiado. Eu amo ouvir Aleluia de Handel, eu amo assistir aqueles corais, aquelas orquestras, né, as vozes, os instrumentos, e aí nós temos aí aqueles maestros, os regentes. E aqui nós temos a visão e a audição de João. João, ele viu e ouviu o maior e melhor coral que ele poderia ter visto e ter ouvido. O coral de todos os seres celestiais, seres que foram resgatados também pelo sangue de Jesus, homens que se converteram, se consagraram ao Senhor. E aí ele viu e ouviu, né, esse coro sendo regido por quem? Pelo maior maestro, pelo melhor regente, que é o Senhor Jesus. E uma das coisas que eu gosto muito mais das figuras, que se Paulo hoje fosse falar sobre as imagens, sobre as figuras, as ilustrações da igreja, por certo ele usaria a orquestra, sendo Jesus aí o grande maestro, né? E cada irmão, né, da igreja com o seu dom, com o seu talento, representado por um instrumento. Eu acho lindo isso. E as vozes unidas de todos os seres que vivem corretamente na presença de Deus, envolvidos no representativo coro angelical. E quando tem milhões e milhares de milhares, né? Milhões de milhões e milhares de milhares, um número incalculável. Lindo isso, fantástico, né? E eles proclamando em grande voz, digno é o Cordeiro, reconhecendo a dignidade, né? A realeza, a humildade, né? O sacrifício, o poder e a vitória de Jesus, que foi morto, né? Mas que ressuscitou. Ele é digno de receber o poder, riqueza, sabedoria, força, honra e glória e louvor, ou seja, ele é digno de receber toda a adoração completa. Eu entendo que essa ideia de receber o poder, riqueza, sabedoria, força, honra e glória e louvor, ele representa a adoração completa, né? Adoração plena. E aí uma única voz, uníssona, da inumerável multidão. E aí no cântico, eles exaltaram a dignidade do Cordeiro, a dignidade do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que o Senhor encontre em nossas mentes, em nossos corações, em nossas vidas, verdadeiros tronos de louvor, de adoração e de exaltação ao Senhor nosso Deus. Se nós ficamos maravilhados quando a igreja de pé, com entusiasmo, com alegria, canta, glorifica, exalta ao Senhor nosso Deus, né? Imaginemos a igreja do Senhor ao lado dos seres angelicais, ao lado dos anjos, né? Toda a igreja do Senhor, com todo o povo do Senhor, com os seres celestiais louvando, glorificando ao Senhor no grande coral. E aí nós vamos observar isso um pouco mais adiante, quando diante do trono do Senhor estão aí pessoas salvas, remidas pelo sangue de Jesus, de todas as tribos, povos, línguas e nações, né? Cantando, exaltando ao Senhor com vestes brancas e com palmas em suas mãos, né? E aí saber que nós, vivendo de forma digna, vivendo uma vida de comprometimento com o Senhor, teremos o privilégio, a alegria de participar do grande coro de exaltação, de louvor e adoração ao Senhor no céu. Gente, isso é maravilhoso. Não troque isso por nada. Prazer sexual nenhum nesse mundo. Riqueza material nenhuma nesse mundo. Posição social nenhuma nesse mundo. Gente, vale nada vale isso que o Senhor tem para nos oferecer. Todos esses prazeres sexuais mundanos, toda a riqueza humana,
né? Toda posição, todo orgulho, toda soberba humana, isso é nada, isso é lixo, né? Isso, como diz o apóstolo Paulo, isso é esterco diante daquilo que o Senhor tem para oferecer para nós. E só vai participar desse coral quem se achar digno, né? Quem realmente tiver aí as suas vestes lavadas pelo sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. Lembre-se disso e viva para isso, viva para louvar ao Senhor. Amém. Edney, posso falar um pouquinho sobre... Me chamou a atenção aqui a questão da... Está falando de louvor, né? Louvor não é só música, nós sabemos isso, mas também é música, né? Só para... que eu lembrei aqui de um versículo lá em Jó, né? No capítulo 38 de Jó, versículo... Vou ler o versículo 4 e o versículo 7. No versículo 4 diz assim, Deus falando com Jó, onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-nos saber se tens inteligência. Aí no versículo 7, Deus fala assim, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam. Então me chamou a atenção a questão da música, né? Ela é algo que existe antes da fundação do mundo mesmo, né? Deus estava fundando a terra, fundando o mundo, e os anjos de Deus já estavam cantando, né? Já estavam louvando com cânticos ao Deus Criador. Então, música e essa expressão de louvor musical é interessante, não é algo terreno apenas, né? Mas é algo que se encontra aqui na Terra e se encontra também no céu, né? Entre os seres celestiais. E a gente estava falando sobre... O pastor estava falando sobre a questão do louvor, né? Para colocar os louvores, né? Nós vemos que há uma importância nisso, que há algo na música, no louvor, né? Que incomoda o inimigo e que que Deus usa, né? Para combatê-lo, usando aí também a lembrança de Davi, né? Que usava a sua harpa e os seus cânticos para aliviar aquela opressão de Saul. Mas só para chamar a atenção em relação à música, né? Os louvores, né? Isso realmente é tão poderoso porque é criação de Deus, especial de Deus, né? Luizeto, levanta a mão. Então, é interessante esse destaque que o professor Nadson fez. E aí nós recordamos no Velho Testamento, quando o Senhor orientava o povo a estar participando das guerras, a importância dos levitas, dos sacerdotes, né? A adoração, em meio à peleja, a adoração ao Senhor e o Senhor concedendo a vitória. Muito bem aí destacado também esse ponto do professor Nadson. A música é uma forma de louvor e de adoração. Quando nós oramos, quando nós somos obedientes, quando nós vivemos o Evangelho, testemunhamos, nós louvamos, nós adoramos ao Senhor também. E eles não iam atrás, não, né, gente? Eles não iam atrás do exército, não. Eles iam à frente do povo junto com a arca. É verdade. Muito bem colocado por vocês. Enquanto o Nadson falava, eu pensava aqui, irmãos, o Senhor não precisa da nossa adoração. Acho que essa é a grande verdade. O Senhor não precisa da nossa adoração. Ele sempre teve adoração, ele sempre foi adorado. Sempre. O Nadson colocou muito bem essa passagem aí de Jó. Ele sempre foi adorado. E sejamos sinceros, nem o melhor dos grupos de louvor entre nós é capaz de fazer tão bem ou até melhor do que os seres angelicais.
Então, o que o Senhor nos concede é o privilégio de adorá-lo também. É o privilégio, a dignidade, né, de reverenciarmos a Ele. E aí eu estava olhando de novo para o texto e voltando um pouquinho só lá no versículo 10, diz que o Cordeiro nos constituiu reino e sacerdotes. Irmãos, pensem, ele nos comprou. Opa, tem um microfone aberto aqui, deixa eu ver. Ele nos comprou. Acho que fechou. Ele nos comprou porque nós éramos escravos. Aí nós deixamos de ser escravos do pecado no império das trevas, no reino das trevas. Fomos transportados para o reino do Filho de seu amor, ou para o reino da sua maravilhosa luz. E não mais como escravos do pecado, mas agora como reino. Então nós nos unimos. É como se o Senhor fizesse a união de ex-escravos. Olha, imagine isso. Congresso de ex-escravos no céu. E nesse congresso, a união desses ex-escravos os torna um reino. Coletivamente nós somos reino. Mas antes nós éramos escravos. E é nesse coletivo de reino que nós estamos diante da presença do rei com o privilégio de adorá-lo. Algo que ele recebe desde sempre, mas que nos dá o privilégio de participarmos agora. E aí, individualmente, porque não seria só coletivo, individualmente, ele faz de nós sacerdotes. Aqueles que podem estar diante da presença dele para lhe oferecer sacrifícios diários, né? E orações, papel sacerdotal ali também de oferecer o sacrifício e a oração em favor próprio ou em favor dos outros, na intercessão. Irmãos, isso é adoração. Isso é adoração. Né? O Natson falou, vai além da música. E vai mesmo. É com música, sem música, é a adoração que o Senhor recebe sempre, que nos dá o privilégio de participarmos. Extraordinário. Vamos para os versos 13 e 14. Fico até feliz. Vamos conseguir concluir o capítulo hoje. Depois, ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, que diziam: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam louvor, a honra, a glória e o poder para todo o sempre. Os 4 seres viventes disseram: Amém. E os anciãos prostraram-se e o adoraram. Eu acho que concluímos bem o capítulo 5 com esse fechamento que João traz para nós. É um arremate perfeito aqui. Vai, Nadson. Então, quase que uma repetição, né, do que nós já falamos. Né? Então, toda a criação está participando do louvor dirigido ao Pai e ao Cordeiro. Né? Com as mesmas palavras, a mesma palavra dirigida ao Pai, as mesmas palavras dirigidas também ao Filho. Né? Ou seja, o Filho no mesmo patamar de dignidade, né? Tanto o Pai como o Filho. Quando a Bíblia fala que Deus prova o seu amor para conosco, né? Realmente Deus provou, né, o seu amor para conosco. Duas coisas difíceis, muito difíceis de se fazer. A primeira é entregar um filho para morrer por alguém indigno, né? que não tem valor. No caso, né, de Deus,
nós não temos valor diante de Deus, né? E nós somos salvos pelo seu amor, pela sua graça. Outra coisa difícil é você se voluntariar em se entregar por alguém que não merece, né? Que não é digno, né? Então, essas duas coisas fazem, né, de Deus, do Pai e do Filho, né, pessoas dignas de todo louvor, de toda honra, Por isso que, né, o mesmo louvor dirigido ao Pai é o mesmo louvor dirigido ao Filho, né? Porque só Deus mesmo para fazer o que ele fez. Pensando nesse universo tão vasto, em que nós não podemos imaginar o número de estrelas, a gente pensa nos anjos, e eu penso, poxa, o número de anjos deve ser igual ao número de estrelas que existem no universo. Penso assim, né? Então, o universo é tão vasto, né? E Deus criou tudo isso, e Ele sabe quem é quem, qual é a estrela qual, dá número e nome para elas, né? Mas Deus olha para um planetinha misturado em tudo isso, e dentro desse planetinha ainda se lembra de um átomozinho ali daquele planetinha, e ele dá valor para esse átomo, né, que é o ser humano. Entendeu? Então, realmente, merece ser louvado, né, e dignificado. Porque realmente não há Deus não há comparação, não há Deus imaginado pelo homem que seja comparado ao Deus vivo. Muito bom. Amém, meu irmão. Luizito. Nadson, conforme diz Isaías, ele olha e vê um vermezinho, ele vê um bichinho, e mesmo assim ele se entrega na cruz por esse vermezinho, por esse bichinho, e faz com que esse vermezinho, esse bichinho se torne herdeiro. O Redney estava falando, né? Jesus, ele nos liberta, né, da escravidão, e de servos, ele nos conduz à condição de herdeiros de Deus. É fantástico, ouvindo vocês aí, eu sou extremamente edificado. E esse verso de número 13 está em foco todos os seres inteligentes, angelicais ou humanos, louvando, glorificando a Deus, né? Isso é lindo, né? E aí nós temos aqui o coro mais afinado, o coro mais harmonioso de todos os coros que nós possamos imaginar, né? Toda criatura no céu, sobre a terra, debaixo da terra, sobre o mar, tudo o que neles há. E aí nós temos até um cântico falando sobre isso, tão lindo, tão maravilhoso, né? Dizendo aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro. Olha que imagem linda, né? Esse coro diante da presença do Senhor, diante do trono do Senhor. Gente, não tem nada mais importante, não tem nada mais fantástico do que estar diante do trono do Senhor e do Cordeiro e declarar: a esse Senhor, a esse Cordeiro, seja o louvor, a esse Deus, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos, ou seja, para todo sempre, por toda a eternidade. E o verso 14, quando nós temos os quatro seres viventes respondiam amém, né? Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Nós temos aqui adoraram Deus entronizado na glória e o Cordeiro que é Cristo, que são de igual modo adorados. E aí, lembrando de Filipenses capítulo 2, conforme eu já citei, verso 9 e ao verso 11,
né? Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E aí nós temos o amém, né? Aí os 4 seres viventes respondiam amém, todos os anciãos se prostrando e adorando. Nós temos aqui a unidade do Pai e do Filho sendo adorados, né, nessa passagem. E o amém final desse louvor, ele foi preferido pelos 4 seres viventes, pelas 4 criaturas viventes e os 24 anciãos, se colocando de joelhos, né, encurvando-se e tocando o solo com a testa, adorando ao Senhor. Né? Uma rendição, uma prostração completa, né, diante do Senhor. E ali eu incentivo já no exercício, né, você já está praticando aqui na terra aquilo que estaremos realizando no céu. Gente, como é importante dobrar os joelhos diante do Senhor. Deus ouve a oração feita com sinceridade, quem está em pé, quem está sentado, quem está andando, quem está parado, mas esse símbolo de dobrar os joelhos, de colocar a testa no solo, demonstra uma rendição completa, né? Se isso for feito de forma ritual, né, de nada vale para o Senhor, mas aqui nós temos uma representação, uma demonstração de rendição, né? E nós observamos aquelas pessoas que eram curadas pelo Senhor Jesus, né? Também aqueles servos que se arrependiam diante do Senhor, rasgavam suas vestes, rasgavam aí simbolicamente seus corações, se prostravam diante do Senhor, né? Se ajoelhando com a boca no pó, com a testa no solo, uma rendição, uma prostração completa ao Senhor. E se nós fizermos isso, meus irmãos, a manifestação da graça, do poder de Deus se manifestando em nossas vidas, e aí entendendo que isso acontecendo no céu, através dos anciãos se prostrando e adorando ao Senhor. Uma imagem simplesmente fantástica e maravilhosa que João teve da parte de Deus. Meu irmão, eu ia dizer exatamente isso que você acabou de falar, Luizeta, né? João começa escrevendo Apocalipse 1:1, dizendo que essas são as coisas que em breve vão de acontecer. E ele está falando com relação ao cumprimento de todas as coisas que o Senhor lhe mostrou, que o Senhor lhe revelou. Mas a gente não precisa esperar o cumprimento de todas essas coisas para viver uma dimensão, uma realidade, uma vida de adoração diante do trono do Senhor. Nós já temos acesso irrestrito, ilimitado ao trono da graça. O autor de Hebreus fala sobre isso claramente. E a gente precisa exercer desde já, como o pastor Luizeta acabou de falar, uma vida de adoração, uma vida de oração, de prostração, de reverência, de entrega total, de humilhação diante do Senhor, porque que honra é poder dobrar os joelhos, colocar o rosto no pó e adorar a Deus, e orar ao Senhor, e falar com Ele, e cantar louvores a Ele, seja afinado ou desafinado, com instrumento ou sem instrumento. Se você sabe tocar uma harpa, então, meu Deus, vai fundo nisso. Mas nós temos já... Até porque, queridos, eu acredito que quem não exercita essa prática, essa disciplina hoje da oração e da adoração, mostra que o coração não está alinhado para viver essa experiência na eternidade. O que a gente viverá na eternidade já arde no nosso coração hoje. Porque a eternidade não fala sobre algo que ainda vai acontecer. A eternidade, na verdade, já está dentro do coração do homem. Eclesiastes vai falar sobre isso. Então, todos nós já temos um anseio pela eternidade. Todos nós já vivemos a eternidade desde o momento em que nós somos alcançados pelo Senhor.
uma eternidade com ele já foi iniciada ali, irmãos. A gente precisa viver isso agora, já, tá bom? E comentar uma última coisa, o irmão Nadson falando, né, sobre a decisão do pai de entregar o seu filho para morrer pelo ímpio, pelo injusto, pelo indigno, e a decisão do filho de se entregar. E aí, para mim, talvez não, para mim aí está a grande diferença entre o que Deus Pai e Deus Filho fizeram e aquilo que Abraão e Isaac tipificaram, representaram, né? Aludiram. Tá bom, né? Dessa vez é valendo. Aquilo que Abraão e Isaac tipificam, porque Isaac só fica sabendo que ele vai ser o sacrifício, né? E isso bem ali nas entrelinhas, quando já está praticamente na hora de ser sacrificado. Pai, cadê? Cadê o animal para o sacrifício? Ó, filho, na verdade esse animal é você, mas fique em paz que Deus proverá. E o pai chega a colocar o filho sobre a lenha. E o Senhor provê. A diferença é que essa representação, essa tipificação, quando a gente traz para o real, que foi Deus Pai e Deus Filho, não foi uma coisa do tipo, pai, agora que eu estou aqui na terra, o que vai acontecer? E só lá na cruz é que o pai diz, filho, desde o início eu tinha decidido sacrificar a sua vida para que outros fossem salvos. Pelo contrário, Jesus vem totalmente consciente e disposto a se entregar. Ele não é tomado de assalto. Ele voluntariamente se dá para que eu e você pudéssemos ser alcançados, né? O justo morrendo pelos injustos, o digno pelos indignos. E essa é a beleza maior da obediência sacrificial do plano perfeito da Trindade em nosso favor. Eu paro por aqui, passar a palavra para a Neia. Neia. Olá, queridos pais. Eu queria compartilhar, nós falamos hoje sobre a oração, né, sobre as taças, e eu lembrei de uma experiência que nós vivenciamos, a nossa igreja viveu algum tempo atrás, e na hora que vocês estavam falando sobre isso, meu coração se encheu, né, de tanta alegria, de como o Senhor, aquilo que Ele fala na sua palavra é algo que temos vivido ainda hoje, né, situações, principalmente no que diz respeito à vida de oração, e aí eu pensei, deixa eu compartilhar isso com os meus irmãos. Algum tempo atrás nós estávamos reunidos numa reunião de oração lá na Betel, e a gente sempre tem, né, no final das nossas reuniões, aquele costume de dar as mãos, né, fazer um círculo e a gente orar, terminando. E nesse dia, a irmã Nilza teve uma visão. No momento que a gente estava orando, ela viu um homem de branco andando dentro do círculo, e ela via que aquele homem ele tinha alguma coisa nas mãos dele, só que ela não conseguia enxergar o que era. E ela ficou se perguntando assim, mas o que esse homem tem na sua mão? E ela não conseguia ver, e aquela coisa no coração, e ela fazia o esforço para ver e não conseguia. E aí ela ouviu uma voz que dizia para ela assim, é uma taça. E aí ela guardou aquilo no coração, ela ficou até meio temerosa de colocar aquilo para a gente ali naquele dia, ela guardou no coração, foi para casa, e ela foi procurar saber se tinha algum significado na palavra, né, taça, enfim. Quando chegou na semana seguinte, ela veio colocar para a gente, né, o que tinha acontecido, o que ela tinha visto, e aí que ela aprendeu que essa taça é justamente o que se aplica aqui em Apocalipse, que nós acabamos de estudar, 5, versículo 8, e no capítulo 8, versículo 3 também, que fala que as orações dos santos, elas são oferecidas com incenso diante do Senhor, né? Elas são apanhadas com essas taças, elas são colocadas nessas taças e oferecidas diante do Senhor como incenso. E eu fiquei tão assim, falei, Deus, que coisa linda, que coisa mais linda, né? Nós falamos sobre isso aqui, sobre os anjos do Senhor.
estarem colocando as orações dos santos nas taças e oferecendo junto com incenso essas orações diante do trono do Senhor. E nós vivemos isso num momento tão lindo, no momento de oração. O Senhor trouxe essa visão para nossa irmã de que isso é algo que acontece hoje quando nós estamos intercedendo, quando nós estamos orando, né? O Senhor está recolhendo as nossas orações e apresentando diante do trono de glória as orações que têm sido feitas. E aí eu quero incentivar, né, a nós estarmos vivendo mesmo essa vida de prática de oração, seja no individual ou no coletivo. Precisa ser vivido nas duas áreas, né, tanto no coletivo quanto no individual. Nós temos a nossa igreja, talvez alguns não saibam, mas nós temos reunião de oração toda segunda, quarta e sexta, às 6h30 da manhã. Mas nós também temos reuniões de orações segunda, quarta e sexta, meia-noite. Quem não pode ou tem dificuldade de estar pela manhã, esteja à noite conosco, à meia-noite, nós nos reunimos para orar. As mulheres da igreja têm se reunido todos os dias. Às 10 horas da noite, nós temos nos reunido para orar e tem sido um tempo muito precioso quando temos orado pela igreja, pelo Brasil, pelas nossas lideranças, enfim. Então, meus queridos, vamos queimar incenso, porque os anjos estão enchendo as taças, viu? E eu declaro que são as nossas orações também que estão sendo queimadas diante do Senhor, que tem subido como perfume diante dele. Obrigada, queridos. Tá desligado o mic. Obrigado, Miki. Liga, Miki. Queridos, obrigado. Fica o desafio para nós, né? De exercermos coletivo e individualmente o ministério da adoração e da oração. E que o Senhor nos dê muitas outras experiências, assim como a irmã Nilza teve. Desejo do meu coração para mim e para você. E, irmãos, essas experiências não vêm, ou melhor dizendo, né? Porque Deus faz o que Ele quiser, mas dificilmente essas experiências virão quando nós estivermos maratonando séries ou fazendo outras coisas mais fúteis, que são interessantes, que podem ser feitas, mas que nem sempre são edificantes. A experiência que a própria Neia testemunhou da irmã Nilza veio durante um período de oração. Então principalmente quando nós estamos orando e adorando que o Senhor tende a se revelar ao seu povo. Tá bom? Eu concluo por aqui. Irmão Nasson, pastor Luzeto, vocês querem dar alguma última palavra? Vou desejar às nossas mamães mais uma vez, as mamães da Betel, um feliz Dia das Mães. Na realidade, Dia das Mães todos os dias. Que o Senhor continue abençoando. Aliás, desejo para as mamães da Betel, da parte do Senhor, bênção, vitória, paz, conquistas e prosperidade, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Natson, ora pra gente, por favor, meu irmão, pra gente encerrar. Irmão William levantou a mão. Opa, eu não vi, não. Cadê o William? William! Eu tô aqui aguardando, eu levantei a mãozinha ali, mas acho que a minha mão tá muito pequenininha. Tá, meu irmão. Paz, irmão! Paz, irmãos! Tô aqui com a minha neguinha aqui, ó. Ali, tá se recuperando bem, fazendo a fisioterapia, graças a Deus, já tá falando, já tá andando melhor. E nós estamos aqui para agradecer aos irmãos pelas orações, as orações que sustentaram, que nos sustentaram, né, todo esse tempo, que a oração realmente é uma conversa com o Senhor e Ele nos atende. E nós estamos muito gratos aos irmãos por isso, muito grato mesmo, gratidão no coração pelos irmãos e pelo Senhor ter resgatado a vida da minha esposa, ter trazido ela de volta, que nós sabemos que a médica deu um susto na gente, né, que o sódio chegou a 90, e as palavras dela foram assim, ó, 90 a pessoa já morreu, não tem como. E o Senhor, graças a Deus, nos trouxe ela de volta, está se recuperando cada vez mais,
e para a honra e glória do nosso Deus, nós estamos aqui. Que Deus recompense os irmãos poderosamente, que nós continuemos assim, firmes no Senhor e sabendo que Ele é dono de tudo nesse mundo, de que nada passa além do poder dEle, e que Ele continue nos abençoando, nos guardando, nos protegendo e abençoando toda a nossa família Betel e todos aqueles que como eu falei para minha esposa, eu falei, Neguinho, eu sei que muita gente orou, muita gente pediu, mas as orações que a gente tinha e sustentava nela era a oração daqueles que realmente tinham o Senhor como único e suficiente Salvador da vida deles. Então, aqueles que realmente clamam e confessam a Jesus como Senhor, o único Filho de Deus que morreu pelos nossos pecados, essas orações nós aceitamos de todo o coração e elas vieram e continuam vindo. E continuem orando por nós para que ela tenha 100% da recuperação. Amém. E que possamos aí estar juntos novamente. Amém, irmãos? Amém. Muito obrigado. Que Deus abençoe. Amém. Obrigada. Amém, meu irmão. Que bom. Graças a Deus e glória a Deus. Né? Glória a Deus. Glória a Deus. A igreja tem posto aqui nos comentários, glória a Deus. Glória a Deus. Né? É verdade. Ele é o Senhor absoluto, o Senhor da vida. Então, Ele está no controle de todas as coisas e a gente se alegra muito por ver a Cristina fora daquele hospital, por vê-los juntinhos aí. Amém. E pela esperança de que logo, logo estaremos juntos de novo. Deus quiser. É verdade. Tá? Com certeza estaremos. Em nome de Jesus. Vou andar direitinho. Vamos continuar orando. E cuidem-se. Se Cuide. precisarem de alguma coisa, avisem. Amém. E também vamos já desejar aqui a todas as mães aí que estão no grupo, a todas as mães da nossa igreja, que Deus abençoe. Nós sabemos que hoje é o dia que se comemora anualmente o dia, mas sabemos que todo dia é o Dia das Mães. Então, que Deus continue abençoando esse dom maravilhoso que Ele deu a cada uma de vocês. Deus continue abençoando. Amém. Amém, irmãos. Um abração para vocês. Nadson, meu irmão, você pode orar? Sim. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque nesse estudo, Senhor, lembramos, ó Deus, mais uma vez, e falamos, ó Senhor, do teu amor, ó Deus, o teu grande amor, ó Deus. E tu tens manifestado esse amor na vida dos nossos irmãos, ó Deus, da Cristina, do William, ó Deus, e nós te agradecemos por isso, Senhor. Agradecemos porque tu cuidas, ó Senhor, de cada um de nós, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, porque realmente, Senhor, tu mereces, Senhor, todo o louvor, toda a honra e toda a glória, Senhor, porque tu és o nosso Deus, ó Pai. Nós te reverenciamos, te adoramos, ó Pai. Louvado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, por esse estudo. Obrigado pelo dia de hoje. Obrigado, Senhor, pelas nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelo que tu fazes por nós, mesmo quando nós não percebemos e não sabemos, ó Senhor, do que está acontecendo. Obrigado, ó Deus, muito obrigado. Pai, nós queremos realmente te agradecer, Pai. Nossa oração é de agradecimento, ó Deus. Pai, vem estar, Pai, abençoando cada vez mais a vida dos nossos irmãos, que, ó Deus, tem testemunhado, ó Deus, acerca daquilo que tu tens feito por eles e tem esse motivo, ó Deus, de agradecimento, Pai. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, ó Deus. Abençoa agora, Pai, o nosso decorrer do dia, ó Deus, o culto que vamos render a Ti mais tarde, ó Senhor, o nosso almoço, ó Senhor, as nossas vidas. Obrigado, Senhor, por esse dia em que se comemora o Dia das Mães, ó Deus, e que Tu venhas estar, Pai, abençoando a cada mãe, em cada lar, ó Pai, que Tu venhas estar, Pai, dando cada vez mais sabedoria, ó Deus, e venha estar, Senhor, cuidando, ó Pai, de cada mulher que é mãe, ó Senhor, e da sua casa, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado por tudo, ó Senhor. Te agradecemos e te louvamos em nome do Senhor Jesus. Amém.